Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar e orar, dos maus caminhos desviar. Amém. Eu ouvirei dos céus o seu clamor e sararei e curarei a sua terra. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o cristão e a política. Estamos perto das eleições no Brasil e Deus é soberano sobre todas as coisas, independente daquele que ganhar, daquele que vencer. Ele sabe de todas as coisas, o que é melhor para a nossa nação. Amém. A Bíblia diz muito sobre a política, de modo que este é um assunto que deve ser tratado com grande atenção. Infelizmente, existe muita negligência nessa área entre os cristãos, por causa de um despreparo fundamentado em certos estereótipos. Mas como o cristão deve enxergar a política? Como a ética cristã fundamentada da palavra de Deus deve pautar o posicionamento político do cristão? A soberania de Deus e a política. Ao falar sobre ética cristã e política, em primeiro lugar, o cristão deve entender que somente Deus é totalmente soberano. Ele é o supremo criador e rei. Ele é aquele que governa e controla todas as coisas segundo os seus propósitos. Como o Senhor do universo, Deus controla e dirige a história. Ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer, como está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 18. Seu governo é justo e santo, de acordo com a perfeição de sua natureza e caráter. Isto pode chocar algumas pessoas que pensam que Deus só se ocupa da igreja, enquanto Satanás é quem possui o poder sobre as demais áreas. Como inimigo de Deus e de seus propósitos e de seu povo, Satanás age nas diferentes esferas. Mas jamais sua ação destrona a autoridade divina. Se uma única molécula do cosmos não fosse submetida à autoridade divina, então Deus não seria soberano. Entender que somente Deus tem poder absoluto é o primeiro passo para uma visão bíblica adequada acerca da política. O propósito da política e da autoridade social. Com base na verdade do poder absoluto de Deus, é fácil perceber o propósito para o qual Deus instituiu o Estado e suas autoridades. A Escritura não deixa qualquer dúvida acerca disto. Um dos textos mais claros nesse sentido foi escrito pelo apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao 2. O apóstolo expõe a doutrina bíblica acerca da instituição, da legitimidade e da atuação das autoridades políticas. O apóstolo diz que os governantes são servidores da vontade divina, com o objetivo de promover o bem e suprimir o mal. Os governantes possuem autoridade para aplicar a justiça, retribuindo os bons e punindo infratores. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Sejam os governantes como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. O próprio Senhor Jesus indicou a legitimidade da autoridade política diante de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Jesus disse: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. O Antigo Testamento também aponta nessa mesma direção. Na Babilônia, o profeta Daniel declarou que Deus é quem remove reis e estabelece reis. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Como o cristão deve tratar a política? O cristão deve orar pelas autoridades constituídas para que elas cumpram o papel para o qual foram chamadas. Quando as autoridades fazem corretamente o que delas se espera, o povo pode desfrutar de uma vida social mais equilibrada. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 2, está escrito assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas,
pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. O cristão deve ser um bom cidadão e se submeter às autoridades. Ele deve apoiar e se enquadrar aquelas leis que são justas, boas e coerentes. Além disso, ele também deve cumprir suas obrigações tributárias. O cristão deve se opor às autoridades quando estas promovem leis contrárias à palavra de Deus. Jamais o cristão é aconselhado a se omitir, se calar ou não dar importância à vida em sociedade. Ao contrário, Jesus advertiu que seus seguidores devem ser sal da terra e luz do mundo, isto em todos os sentidos. Eles devem tomar parte na vida social como agentes preservadores, que refletem o padrão moral requerido por Deus através de sua palavra. Amém, glória a Deus. Então é isso, não temos o que temer, né? Iremos lutar, né? E Deus sabe de todas as coisas. Às vezes o país tem que passar por uma prova por estar desobediente a Deus. Foi assim com o povo de Israel, né? Com o povo rebelde e teimoso. Eles deixaram a Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, o único Deus, e se voltaram para deuses falsos, deuses, né, feitos por mãos humanas, feitos por homens, né? Deus de barro, que tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem nariz mas não cheiram, suas mãos não apalpam, como diz o Salmos 115. E Deus deixou eles de lado por eles se entregarem a esses falsos deuses. E quando eles se arrependiam, Deus era com eles. É assim que Deus continua sendo Deus. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo, é o Deus de hoje, de sempre, e será eternamente, como diz Hebreus, a carta aos Hebreus. Ele não muda. Deus é soberano, como acabamos de ver, né, em Daniel. É ele que coloca reis, é ele que tira reis. Deus tem o melhor para a nossa nação, mas para que esse melhor venha sobre a nossa nação, o povo tem que voltar para Deus, deixar seus maus caminhos, e ele virá e sarará a terra e curará a nossa terra. Só que o povo está desobediente, busca um Deus, né, que não é o Deus verdadeiro, o Deus único, o Senhor Jesus, que é o único e verdadeiro Deus. Somente a ele deverá prestar culto. Deus tem o melhor para a nossa nação se a nossa nação se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para ele. E o presidente Bolsonaro, ele não é perfeito, tem seus defeitos, mas é o único que segue os padrões bíblicos, né? Ele mesmo diz, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus tem que estar acima de todos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, como diz no Evangelho de Mateus, né, capítulo 6, versículo 33, Deus, ele vai sarar a nossa terra se colocarmos ele em primeiro lugar. Ele vai curar a nossa terra. Se deixamos ele de lado, ele deixará nós também. É assim que funciona. Aconteceu com o povo de Israel. Eles se misturaram com falsos deuses de outras nações. Eles se misturaram e Deus deixou eles de lado. Mas a questão é se arrepender. A palavra de Deus inteira vai falar sobre arrependimento. No momento que se arrepende, se entrega a Deus, se converte dos seus maus caminhos, coloca Jesus em primeiro lugar, Deus passa a ouvir o nosso clamor. E ele começará a agir em nosso favor.
mas devemos deixar a nossa vida pecaminosa de lado e começar a seguir e a obedecer, porque o que Deus deseja de nós é obediência, é desde o princípio. O mundo a qual vivemos hoje está nesse estado de violência, está nesse estado de perversidade, de promiscuidade, porque o pecado entrou no momento que Adão e Eva pecaram. Aí entraram as doenças, né? O povo começou a ser desobediente, né? Pessoas que eram, né, de Deus rejeitaram a Deus e se voltaram para outros caminhos que não tem nada a ver com Deus, que é o caminho de Satanás, do mundo, buscar o mundo do que ao Senhor Jesus, que é o único caminho, como ele menciona em João 14:6. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. É somente através de Jesus que há salvação. Se você que saiu do caminho de Cristo, você que estiver me assistindo agora, retorne para ele, porque a porta da graça está para se fechar. Se reconcilie com ele. Você que nunca ouviu de Jesus, caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, se estiver me assistindo agora, abra o seu coração para Cristo. Se entregue para ele. Ore, reconheça os seus pecados. Peça para Jesus entrar no seu coração. E assim ele fará uma morada eterna. Peça para que ele escreva o seu nome no livro da vida. Porque o que Deus deseja de nós é arrependimento. Essa é a mensagem de todos os profetas. Arrependei-vos e se convertei-vos. Largue essa vida de pecado. Largue o seu mau caminho. Para que vocês vivam bem sobre a face da terra. Essa é a mensagem. Se arrependa, se converta dos seus maus caminhos. A salvação é só por meio de Cristo Jesus. Não há outro Deus além dele. Ele é o único Deus, digno de ser adorado, louvado e honrado. E é o que a nação brasileira precisa fazer, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, deixar os ídolos de lado, os falsos deuses e vir para Jesus. E só assim a nação será curada, será sarada. É o que diz, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém? Que diz assim: e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, devemos nos humilhar diante de Deus. Orar e buscar a minha face, devemos orar e buscar a face de Deus. É o que o ser humano não tem feito. Aqueles que não se converteram a Cristo Jesus. Prefere buscar outras religiões, porque o que Jesus é a salvação. Não é religião, porque religião significa religar, e o homem querendo se religar a Deus pelos seus próprios conhecimentos e interesses. Jesus é salvação. Se entrega para ele enquanto ele está dando chance e oportunidade. Pois ele está vindo buscar a sua igreja, uma noiva lavada e remida no seu precioso sangue. Porque há um governo que está para ser instaurado sobre a terra. Um único governo, uma única moeda, uma única religião mundial. Temos que vigiar e orar, como diz a palavra, para não cairmos em tentação. Os dias são maus, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então ele diz, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14:
Vou repetir novamente. E se esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. O que todas as nações têm que fazer? Se afastar dos seus maus caminhos, buscar a face de Deus, se arrepender dos seus erros, porque não há salvação sem arrependimento, sem confissão de pecados, e no momento que você se arrepende, você deixa aquele pecado e passa a viver uma vida plena com Deus. É lógico que não somos perfeitos, né? Ainda há a natureza adâmica que corre nas nossas veias, mas temos o advogado junto ao Pai. Como diz lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, devemos confessar os nossos pecados, se arrepender. Porque todos os dias precisamos melhorar como pessoas. Todos os dias devemos nos santificar. Se quisermos ver a Deus. Amém? Fiquemos com essa palavra. Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um. Mas as pessoas precisam se arrepender, deixar os seus maus caminhos, se converter a Cristo Jesus, que é o único que salva, é o único Salvador. Aí sim, o Senhor Deus virá e curará a nossa nação. Se deixarmos os falsos deuses, se nos arrependermos dos nossos pecados, Ele curará. Aqui Ele estava falando para a nação de Israel, mas trazendo para os nossos dias não é diferente. Porque a salvação alcançou para nós que não somos povo de Israel. Através da vida do apóstolo Paulo, como missionário que foi, ele espalhou a mensagem do Evangelho. E que possamos levar as boas novas da salvação para aqueles que se encontram perdidos nas trevas. Como cristãos que somos, lavados e remidos no precioso sangue de Jesus, essa é a nossa missão. Enquanto estivermos nesse mundo, e de pregar é para todo lavado e remido em Cristo Jesus, no sangue do Cordeiro. Porque seremos cobrados. Se não falarmos dele, se não mencionarmos, sermos cristãos 007, seremos cobrados naquele grande dia, no grande juízo de Deus, né? Quando estivermos ali em frente ao tribunal dele, ele nos julgará pelos nossos atos, pelo que não fizemos. Então devemos sempre pedir misericórdia a Deus pela nossa nação. Não só pela nossa nação, mas pelo povo de Israel, que também se precisa, né, conhecer a Cristo, que não sejam enganados, mas segundo a palavra, eles vão ser enganados, porque eles esperam um Messias, né, que não é o Messias que veio há 2000 anos atrás, que morreu na cruz do Calvário, para trazer perdão, né, para nos perdoar dos nossos pecados ali, de toda transgressão, de toda negligência nossa. Eles esperam um Messias que é o anticristo. E eles vão ser enganados, infelizmente. Mas Deus levantará o remanescente. E ali, no meio deles, muitos se converterão a Jesus Cristo, né? E muitas nações, né, estão ouvindo da palavra de Cristo Jesus, estão se convertendo, estão se arrependendo. Deus está tendo misericórdia ainda. Então, a hora de se entregar para Cristo é agora. Amém. Oremos pela nossa nação.
né? Satanás tem se levantado contra o nosso presidente, mas como igreja devemos orar por ele, interceder por ele e por sua família, porque não é fácil levar uma nação nas costas, mas Deus tem dado força para ele e devemos orar como igreja pela vida dele e da sua família, que toda retaliação maligna contra a vida dele que caia por terra em nome de Jesus. É o que devemos fazer nesses dias tão difíceis e maus que estamos vivendo. Tá tudo muito acelerado, a gente pode perceber que os dias estão sendo encurtados, abreviados, e que Jesus breve virá. Somente aqueles que estão vigilantes, orando, escutará o som da última trombeta. Amém. Possamos vigiar e orar todo o tempo, para não cairmos em tentação. Eu quero orar pela sua vida, vamos clamar pelo Brasil. E o Senhor, como Ele é um Deus soberano, Ele tem o melhor para a nossa nação. Mas basta se arrepender e deixar a vida de pecado, o seu mau caminho, para que haja prosperidade na nossa nação. Ele tem que ser a primazia. O primeiro lugar tem que ser de Cristo Jesus. Para todas as áreas da nossa vida, né? Ele tem que ser a primazia. E assim, Ele ouvirá o nosso clamor e nos ajudará a enfrentar esses dias maus. Amém, glória a Deus. Quero orar agora pela sua vida, pela nossa nação. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigada pelo privilégio que tem de estar aqui, meu Deus, falando de Ti, falando da Tua palavra, falando que somente através do Senhor a salvação. Que cada inscrito do canal, meu Deus, se não se converteu ainda a Ti, que venha se converter, deixa seus maus caminhos, meu Deus, que eles possam deixar os maus caminhos e venham se entregar a Ti verdadeiramente, meu Deus. Pai, se pecamos contra o Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, meu Pai. Se há inscrito que precisa se reconciliar contigo, que o Teu Espírito Santo vai de encontro a essa vida, libertando de todas as amarras de Satanás, que ela venha se converter verdadeiramente a Ti. E aquele que nunca ouviu da Tua palavra, que não se converteu a Ti ainda, que possa, meu Deus, abrir o coração e venha Te receber como único e suficiente Salvador, porque somente o Senhor é o único digno de ser louvado, adorado, honrado, glorificado. O Senhor morreu na cruz do Calvário para que hoje pudéssemos ter vida eterna contigo. Para todo aquele que crê, há uma condição: todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai querido, os dias são maus, mas a Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, meu Pai. Pai querido, quero orar também pelo Brasil. Estamos aí passando por um período que daqui a pouco já entraremos, meu Deus, nas eleições, na próxima semana. Que toda a retaliação do maligno contra o nosso presidente caia por terra em nome de Jesus. Se for da Tua vontade, que ele seja reeleito novamente, que possamos ter mais 4 anos de paz. Mas é a Tua vontade que prevalece. E temos que pedir, meu Deus, para que o Senhor venha sobre a nossa nação, meu Deus, porque o Senhor diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que o Senhor seja realmente o Deus dessa nação. Todo ídolo de barro, todo Deus feito por mãos humanas que caia por terra em nome de Jesus, que as pessoas se voltem para Ti. Pai, se tiver, meu Deus, o Senhor ter que quebrantar, meu Deus, a igreja, porque a igreja, meu Deus, tem se entregado ao mundanismo, tenha misericórdia, meu Deus. Que toda retaliação do maligno, meu Deus, contra as nossas vidas caia por terra, toda ideologia de gênero contra a vida das nossas crianças que caia por terra em nome de Jesus. Sabemos que é o Senhor que coloca reis e tira reis, e o Senhor, Pai, é soberano sobre todas as coisas, meu Deus. E se cumpra a Tua vontade, não é a nossa vontade que prevalece, sim a Tua.
vontade, meu Pai querido. Pai, abençoe cada inscrito do canal, aqueles que se inscreveram recentemente, seus familiares, assim como a minha vida e a vida da minha família também, meu Deus. Pai, abençoe os encarcerados, filhos teus que se converteram ali nas prisões, que o Senhor, meu Deus, abençoe a vida deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Os enfermos, se há algum enfermo, que o Senhor vai de encontro a essa vida, derramando do bálsamo e refrigério sobre essa vida. É o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixa de curtir. No momento que vocês curtem, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. Para que esse vídeo seja recomendado pelo YouTube e as pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. Não deixe de compartilhar esse vídeo com parentes, amigos, conhecidos nas redes sociais. Não deixa de comentar, o comentário é muito importante, o que vocês acharam desse vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E lembre-se, nós não temos o que temer, pois sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus é maior que tudo, maior que os nossos problemas, maior que a nossa ansiedade, maior que a nossa angústia. Quando estamos com Ele, não tememos o mal. Amém? Fiquem com essa mensagem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.